Você está olhando agora para um dos ataques militares mais precisos que a Ucrânia executou em meses e os russos não viram vir. Nas primeiras horas de 1º de março de 2025, as forças ucranianas executaram uma série de ataques coordenados com drones que atingiram algo que o exército russo não pode se dar ao luxo de perder e algo que, até muito recentemente, era considerado quase intocável no campo de batalha moderno. O alvo era o sistema de defesa aérea S-300, especificamente suas estações de radar, os olhos e ouvidos de um dos escudos defensivos mais críticos da Rússia na região de Donetsk ocupada. Sem esses radares, o sistema inteiro fica cego. Sem esses radares, drones e mísseis ucranianos podem voar quase livremente pelo espaço aéreo que antes estava completamente bloqueado. E aqui está a parte que torna este momento genuinamente extraordinário. A Ucrânia não atingiu apenas um radar. Eles atingiram vários, em uma única noite, coordenado, preciso, deliberado. Pense no que isso significa por um momento. O S-300 não é alguma relíquia desatualizada da Guerra Fria que a Rússia tirou de um depósito. É um dos sistemas de mísseis terra-ar mais sofisticados já construídos, uma plataforma de defesa aérea em camadas com a qual a Rússia tem dependido por décadas para proteger suas forças, sua logística e seus territórios ocupados de ameaças aéreas. A variante S-300V4, que também foi atingida nessa mesma operação, é uma versão ainda mais avançada, projetada especificamente para interceptar mísseis balísticos, mísseis de cruzeiro e aeronaves de baixa altitude a distâncias extremas. Esses sistemas não são baratos, não são fáceis de substituir e são absolutamente centrais para como a Rússia projeta poder defensivo sobre o campo de batalha no leste da Ucrânia, e a Ucrânia acabou de destruir vários componentes de radar em uma única noite. Esta não é uma história pequena, esta é uma história sobre como a natureza desta guerra está mudando de maneiras que a cobertura jornalística convencional não está capturando completamente. E se você quer entender o que está realmente acontecendo no campo de batalha na Ucrânia agora e o que esses ataques realmente significam para a trajetória deste conflito, você precisa ficar com este vídeo até o final. Vamos começar com o básico, porque para entender por que esses ataques importam tanto, você precisa entender como o sistema S-300 realmente funciona. O S-300 e suas variantes mais avançadas, como o S-300V4, não é uma única arma, é uma rede, é um ecossistema de lançadores móveis, veículos de comando e controle e, mais criticamente, estações de radar que trabalham juntas para detectar, rastrear e destruir ameaças aéreas entrantes a distâncias de até 150 a 200 quilômetros, dependendo da variante. O componente de radar é o cérebro de toda essa operação. Sem radar funcionando, os lançadores não conseguem adquirir alvos. Os mísseis ficam em seus tubos, inúteis. Você pode ter todo o poder de fogo do mundo, mas se você não consegue ver o que está vindo em sua direção, esse poder de fogo não significa nada. É por isso que atingir o radar não é apenas um sucesso tático, é um sucesso estratégico. A Ucrânia não destruiu os lançadores, a Ucrânia os cegou. E um sistema de defesa aérea cego é pior do que nenhum sistema de defesa aérea, porque cria uma falsa sensação de segurança para as tropas que se abrigam sob ele. Agora vamos falar sobre como isso foi realmente feito e por que o método importa tanto quanto o resultado. O exército ucraniano divulgou imagens que parecem mostrar um drone atingindo o que é identificado como uma instalação de radar russa. O Estado-Maior da Ucrânia confirmou os ataques, mas não especificou se drones foram as únicas armas usadas na operação. Essa ambiguidade é, na verdade, interessante, porque sugere que a Ucrânia pode estar protegendo detalhes operacionais sobre suas capacidades de ataque, o que é exatamente o que um exército que pretende repetir esse tipo de ataque faria.
O que sabemos é que foi uma operação noturna, executada nas primeiras horas de 1º de março, tendo como alvo o Donetsk ocupado, uma região na qual a Rússia despejou enormes recursos militares para defender. O fato de que as forças ucranianas foram capazes de penetrar essa camada defensiva, alcançar as estações de radar e destruí-las sem serem interceptadas, é por si só uma declaração sobre o estado atual da defesa aérea russa na região. E é aqui que a história fica ainda mais interessante. Esses ataques não aconteceram de forma isolada. Na mesma noite, as forças ucranianas também atacaram um depósito de munições russo e uma posição militar na região de Donetsk. Elas atingiram um depósito de combustível e lubrificantes no Zaporizhzhia ocupado. Atacaram também uma instalação de reparos militares e posições militares adicionais em Zaporizhzhia. Isso não foi um único drone que teve sorte, foi uma operação coordenada, com múltiplos alvos, múltiplas regiões, executada em uma única janela de escuridão. Esse nível de coordenação operacional diz algo importante sobre onde o exército ucraniano está agora, em termos de sua capacidade de planejamento, sua coleta de inteligência e sua disposição de ir à ofensiva, mesmo enquanto a atenção internacional está focada quase inteiramente em negociações diplomáticas e conversas sobre cessar-fogo. Antes de aprofundarmos o que esses ataques significam estrategicamente, se você está assistindo a este canal e ainda não está inscrito, este é o momento de fazer isso. Toda semana nós analisamos as histórias que o ciclo de notícias convencional perde ou distorce com o tipo de profundidade e contexto que realmente ajuda você a entender o que está acontecendo no mundo. Aperte o botão de inscrição agora, ative as notificações e vamos continuar, porque esta história está apenas começando. Vamos ampliar o panorama e olhar para o quadro geral, porque os ataques ao S-300 em 1º de março não aconteceram no vácuo. Eles ocorreram apenas 5 dias após uma série de ataques ucranianos, com o ataque MS em 24 de fevereiro, que tiveram como alvo postos de comando russos, depósitos de munição e instalações logísticas em territórios ocupados. O ATACMS, que significa Sistema de Mísseis Táticos do Exército, é um míssil superfície a superfície de longo alcance fornecido pelos Estados Unidos que pode atingir alvos a distâncias de até 300 quilômetros. A Ucrânia tem usado essas armas com eficácia crescente desde que recebeu permissão de Washington para implantá-las contra alvos dentro do território ocupado pela Rússia e, em alguns casos, dentro da própria Rússia. Os ataques de 24 de fevereiro e as operações com drones de 1º de março juntos pintam um quadro de um exército ucraniano que não está esperando resultados diplomáticos para determinar sua postura no campo de batalha. A Ucrânia está ativamente degradando a infraestrutura militar russa de forma sistemática e implacável, mesmo enquanto o mundo debate se um cessar-fogo é possível. Isso importa enormemente para entender o momento atual da guerra. Há uma narrativa que vem sendo construída na mídia ocidental e nos círculos políticos, sugerindo que a Ucrânia está na defensiva, que a Rússia tem o ímpeto, que a guerra está lentamente avançando em direção a algum tipo de acordo negociado nos termos russos. Os ataques que estamos discutindo esta noite desafiam diretamente essa narrativa. Um exército que está perdendo o ímpeto não executa operações multilocais de precisão contra a infraestrutura de defesa aérea endurecida em território controlado pelo inimigo no meio da noite. Um exército que está ficando sem opções não atinge simultaneamente estações de radar, depósitos de munições, armazenamento de combustível e instalações de reparos em 2 regiões ocupadas diferentes em uma única operação. O que a Ucrânia demonstrou na noite de 1º de março é que,
retém capacidade ofensiva significativa que possui os dados de inteligência e de alvos necessários para encontrar e atingir ativos russos de alto valor e que está ativamente escolhendo usar essa capacidade para degradar a habilidade do exército russo de sustentar suas operações. Agora vamos falar especificamente sobre o que a perda dessas estações de radar do S-300 significa para a Rússia daqui para frente. O sistema S-300 e particularmente a variante S-300V4 tem sido uma das principais ferramentas que a Rússia usou para negar à Ucrânia a superioridade aérea sobre a frente leste. Quando esses sistemas estão funcionando, eles criam o que os planejadores militares chamam de ambiente de negação de acesso e de área, o que significa que tornam extremamente perigoso ou efetivamente impossível para aeronaves e certos tipos de mísseis operarem em uma determinada área sem serem interceptados. A Ucrânia tem trabalhado para desmantelar sistematicamente essa camada de defesa aérea russa por meses, porque cada lacuna que ela cria nesse escudo dá aos drones, mísseis e, eventualmente, potencialmente aeronaves ucranianas mais espaço para operar. Cada estação de radar destruída é mais um buraco em uma rede defensiva que a Rússia está encontrando dificuldades crescentes para reparar e substituir sob as condições da guerra, das sanções internacionais e das restrições na cadeia de suprimentos. E aqui está o ponto crucial sobre a substituição. A capacidade da Rússia de produzir e implantar novos componentes do S-300 não é ilimitada. O regime de sanções imposto pelas nações ocidentais após a invasão em grande escala em fevereiro de 2022 restringiu significativamente o acesso da Rússia aos componentes eletrônicos avançados necessários para fabricar e manter sistemas como o S-300. A Rússia tem compensado isso por meio de uma combinação de aumentos na produção doméstica, importações por meio de países terceiros como Irã e China, e, em alguns casos, canibalizando sistemas mais antigos para peças sobressalentes. Mas este é um recurso finito. Cada estação de radar que a Ucrânia destrói é uma que a Rússia precisa ou substituir de um estoque em diminuição ou deixar como uma lacuna em sua cobertura defensiva. E à medida que essas lacunas se acumulam, a capacidade do exército ucraniano de operar com mais liberdade no espaço aéreo acima da frente leste aumenta de maneiras que podem ter efeitos cumulativos no campo de batalha. Vale também prestar muita atenção nos ataques aos centros de controle de drones confirmados pelo Estado-Maior ucraniano no mesmo período operacional. Em 28 de fevereiro, dia anterior aos ataques de radar do S-300, a Ucrânia confirmou a destruição de centros de controle de drones na região russa de Belgorod e no Donetsk, ocupado pela Rússia. Isso é significativo por uma razão que pode não ser imediatamente óbvia. Os drones se tornaram o sistema de armas dominante desta guerra em ambos os lados, e a capacidade de controlar, coordenar e implantar drones efetivamente depende de uma rede de infraestrutura de comando e controle que inclui esses centros de controle. Ao atacar centros de controle de drones russos ao mesmo tempo em que degrada os radares de defesa aérea russos, a Ucrânia está executando uma estratégia que atinge dois lados do mesmo problema. Está tornando as operações ofensivas de drones russos mais difíceis de executar, enquanto simultaneamente cria as vulnerabilidades defensivas que tornam as operações ofensivas de drones ucranianos mais fáceis de executar. Isso não é coincidência, é uma estratégia operacional coerente. Vamos falar sobre o contexto mais amplo da estratégia de alvos da Ucrânia, porque ela revela uma sofisticação que merece mais atenção do que normalmente recebe. Pelo último ano e meio, a Ucrânia tem conduzido uma campanha de ataques profundos contra a infraestrutura militar russa que vai muito além das linhas de frente. Os alvos incluíram refinarias de petróleo, depósitos de combustível, instalações de armazenamento
de munições, nós de comando e controle, instalações de reparo e manutenção militares e componentes de defesa aérea, exatamente como os atacados em 1º de março. A lógica por trás dessa campanha é direta, mas poderosa. Se você não consegue igualar a Rússia em termos de número bruto de tropas e equipamentos, você degrada a capacidade da Rússia de sustentar e abastecer essas tropas e esses equipamentos. Você torna a cadeia logística frágil. Você força a Rússia a defender tudo em todos os lugares em vez de concentrar suas forças onde mais precisa. Você impõe custos não apenas em termos de hardware destruído, mas em termos de tempo, recursos e capacidade organizacional que a Rússia tem que gastar substituindo e reparando o que a Ucrânia está destruindo. A destruição dos componentes de radar do S-300 se encaixa perfeitamente dentro dessa lógica mais ampla. Os sistemas de defesa aérea não são apenas ferramentas defensivas, são multiplicadores de força que protegem toda a infraestrutura que a Rússia construiu nos territórios ocupados. Armazéns, postos de comando, instalações de reparo, depósitos de combustível, todos esses ativos dependem da cobertura de defesa aérea para existir sem serem imediatamente alvejados e destruídos. À medida que a Ucrânia degrada essa cobertura, todos esses ativos de apoio ficam mais vulneráveis. É um efeito em cascata que não aparece dramaticamente em nenhum relatório de ataque individual, mas se acumula ao longo do tempo em uma degradação genuína da capacidade militar russa nos territórios ocupados. Agora há algo mais que vale examinar cuidadosamente aqui, e tem a ver com o momento desses ataques em relação ao cenário diplomático mais amplo. No momento em que escrevo, estão em curso discussões entre várias partes sobre a possibilidade de alguma forma de cessar-fogo ou pausa negociada no conflito. A administração Trump nos Estados Unidos tem sido vocal sobre seu desejo de empurrar ambos os lados em direção a algum tipo de acordo, e houve contatos diplomáticos preliminares em vários níveis. Nesse ambiente, a Ucrânia está executando alguns dos ataques militares mais precisos e consequentes de toda a guerra. Há uma mensagem sendo enviada aqui e está sendo enviada deliberadamente. A Ucrânia está demonstrando que não ficou sem luta, está demonstrando que, mesmo sob enorme pressão, retém a capacidade e a vontade de atingir a Rússia onde dói. E está demonstrando isso exatamente no momento em que algumas vozes no Ocidente estão sugerindo que a Ucrânia deveria aceitar concessões territoriais em troca de paz. Quer você concorde com o cálculo estratégico da Ucrânia ou não, a lógica militar é clara. Quanto mais dano a Ucrânia puder infligir na infraestrutura militar russa antes que qualquer cessar-fogo entre em vigor, mais forte se torna sua posição de negociação e mais fraca fica a capacidade da Rússia de retomar operações ofensivas se um cessar-fogo eventualmente se romper. Cada estação de radar destruída, cada depósito de munições explodido, cada instalação de armazenamento de combustível reduzida a ruínas fumegantes representa a alavancagem que a Ucrânia está construindo em tempo real, alavancagem que espera converter em um resultado melhor na mesa de negociação ou alavancagem que usará para sobreviver se as negociações fracassarem e os combates se intensificarem. Vamos também considerar o que esses ataques revelam sobre a evolução da tecnologia e das táticas militares ucranianas. Nos primeiros meses da guerra em grande escala, a capacidade da Ucrânia de realizar ataques de precisão profundamente dentro do território controlado pela Rússia era severamente limitada. Dependia fortemente de quaisquer sistemas de artilharia e mísseis da era soviética, que havia herdado, suplementados pelas primeiras contribuições ocidentais, como o sistema de lançamento de foguetes múltiplos HIMARS, a capacidade de conduzir o tipo de operações de drones de precisão noturnas,
com múltiplos alvos e múltiplas regiões, que vimos em 1º de março, reflete 3 anos de desenvolvimento extraordinário na capacidade militar ucraniana. A Ucrânia tem fabricado seus próprios drones em escala, desenvolvendo novos sistemas de guiamento, treinando unidades de ataque especializadas, construindo a infraestrutura de inteligência necessária para encontrar e atingir ativos de alto valor atrás das linhas inimigas e integrando todas essas capacidades em uma doutrina operacional coerente. O resultado é um exército que opera de maneiras que simplesmente não eram possíveis na primavera de 2022. A destruição dos componentes de radar do S-300V4 é particularmente notável nesse contexto, porque o S-300V4 é especificamente projetado para interceptar os tipos de ameaças que a Ucrânia está usando. É construído para abater mísseis balísticos, mísseis de cruzeiro e alvos aéreos de baixa assinatura. O fato de que drones ucranianos foram capazes de alcançar e destruir seus componentes de radar significa que os drones ucranianos usados nessa operação têm características que os tornaram difíceis para o sistema detectar e engajar, ou que havia lacunas na cobertura do sistema que a inteligência da Ucrânia havia identificado e explorado, ou ambos. Qualquer explicação aponta para uma capacidade ucraniana significativa que a Rússia agora precisa levar em conta e responder, o que por si só consome recursos de planejamento russo e cria incerteza adicional para os comandantes russos que tentam proteger seus ativos nos territórios ocupados. E aqui está algo que quase nunca é discutido na cobertura convencional deste conflito: a dimensão psicológica de ataques como esses. O exército russo, como todos os exércitos, depende do moral e da confiança entre suas tropas e comandantes. Quando se supõe que um sistema como o S-300 está protegendo você, quando se supõe que você está operando sob um guarda-chuva defensivo que mantém drones e mísseis ucranianos longe de sua posição, e então esse guarda-chuva é visivelmente, demonstravelmente destruído no meio da noite, o efeito sobre as pessoas abrigadas sob ele não é trivial. Diz aos soldados e oficiais naquela área que sua proteção não é o que lhes disseram que era. Diz a eles que as forças ucranianas podem alcançá-los mesmo atrás das linhas de frente. Diz a eles que nada nos territórios ocupados é verdadeiramente seguro. E essa realidade psicológica, multiplicada por centenas de tais ataques ao longo de meses e anos, contribui para a erosão da confiança e coesão russas de maneiras difíceis de quantificar, mas absolutamente reais. Vimos evidências disso em comunicações interceptadas, em relatórios da inteligência ucraniana e no padrão do comportamento russo no campo de batalha, que tem priorizado cada vez mais a manutenção das posições existentes, em vez de conduzir as ambiciosas operações ofensivas que caracterizaram as fases iniciais da guerra. A Rússia não é a força confiante e avassaladora que imaginou ser em fevereiro de 2022. É um exército que foi desgastado, surpreendido e repetidamente humilhado por um oponente menor que subestimou grosseiramente, e ataques como os de 1º de março fazem parte do processo contínuo de manutenção dessa pressão. Vamos encerrar pensando sobre o que vem a seguir, porque os ataques aos sistemas de radar do S-300 não são o fim desta história, são um capítulo em uma campanha mais longa e extremamente consequente. Se a Ucrânia conseguir continuar a degradar a infraestrutura de defesa aérea russa nesse ritmo, e se a ajuda militar ocidental continuar a fluir em níveis suficientes para sustentar as operações de ataque ucranianas, o efeito cumulativo nos próximos 6 a 12 meses poderia ser transformador para a situação do campo de batalha no leste. Um exército russo que não consegue cobrir adequadamente seus territórios ocupados com defesa aérea se torna um exército russo que precisa fazer escolhas cada vez mais dolorosas sobre o que proteger e o que deixar exposto. Torna-se um exército cuja rede logística está sob ameaça constante vinda de cima,
cujos comandantes não podem ter confiança de que qualquer instalação fixa é segura e cuja capacidade de sustentar uma guerra prolongada de atrito depende de uma cadeia de suprimentos que está sendo sistematicamente alvejada e perturbada. Ao mesmo tempo, precisamos ser honestos sobre os limites dessa análise. A Rússia não está parada, está se adaptando, substituindo, ajustando suas táticas e fazendo tudo o que pode para compensar as perdas que a Ucrânia está infligindo. A Rússia ainda tem enormes vantagens em termos de mão de obra e da disposição de seu sistema político de sustentar baixas em um nível que seria politicamente inaceitável na maioria das democracias. A ideia de que ataques como os de 1º de março vão de alguma forma trazer um fim rápido a este conflito seria ingênua. O que eles fazem é mudar os termos do conflito, forçam a Rússia a lutar em desvantagem que não esperava e não consegue superar completamente. Demonstram que a Ucrânia continua sendo um ator militar capaz e determinado e mantém pressão sobre os cálculos diplomáticos e políticos que acontecem em Moscou, em Washington, em Bruxelas e em cada capital que tem interesse em como esta guerra termina. O que aconteceu na região de Donetsk, ocupada nas primeiras horas de 1º de março, não foi apenas um ataque militar, foi uma declaração. A Ucrânia dizendo à Rússia, ao seu próprio povo e ao mundo que ainda está aqui, ainda lutando, ainda capaz de atingir o coração do poder militar russo de maneiras que importam. Essas estações de radar apagando não é apenas uma vitória tática em um mapa de campo de batalha. É uma janela para o tipo de guerra em que isso se tornou uma guerra de precisão sobre massa, de inteligência sobre força bruta, de profundidade estratégica sobre ambição territorial. E essa é uma guerra que a Ucrânia, contra todas as probabilidades que estavam empilhadas contra ela em fevereiro de 2022, aprendeu a travar de forma extraordinariamente bem. Então aqui está a pergunta com a qual quero deixar você hoje, dado tudo que discutimos, dada a capacidade demonstrada da Ucrânia de atingir ativos militares russos de alto valor com precisão mesmo nas áreas mais defendidas, e dada a pressão diplomática que está se construindo para alguma forma de cessar-fogo ou resultado negociado, você acredita que a Ucrânia deveria continuar pressionando sua vantagem militar o máximo possível antes que qualquer acordo seja alcançado? Ou você acha que o risco de escalada e o custo humano dos combates continuados superam os benefícios estratégicos desses ataques? Esta não é uma pergunta com resposta fácil, é uma das perguntas morais e estratégicas genuinamente difíceis de nosso tempo e quero ouvir o que você pensa. Deixe sua resposta nos comentários abaixo, porque a conversa que acontece lá é parte do que torna este canal digno de ser construído. Se você achou essa análise útil, compartilhe com alguém que está tentando entender esta guerra, mas não está obtendo o quadro completo das notícias convencionais. E nos vemos no próximo.